dia a todos, graça e paz. Ainda refletindo sobre a família, ainda no livro de Provérbios, o título de hoje é Ensinando através do exemplo. Nosso texto é Provérbios 22, versículo 6, que diz o seguinte: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Num primeiro momento, ficamos com a impressão de que existe uma promessa aqui, né, de que se ensinarmos a criança no caminho em que ela deve andar, ela nunca, jamais se desviará deste caminho. Entretanto, aparentemente a ideia é um pouco mais direcionada a uma relação de causa e consequência. A causa é o ensino no caminho correto. A consequência é os filhos não se desviarem dele. De um lado, então, encontramos aqui uma oportunidade e um dever dos pais de ensinar seus filhos o caminho correto, o caminho ensinado na Escritura, o caminho do Senhor. De outro lado, existe a ideia de que a criança assim ensinada receberá esse ensino no seu coração e viverá de acordo com este ensino. Dificilmente um filho assim ensinado se desviará do caminho que ele aprendeu, embora não seja impossível que isso aconteça. Dito isso, é importante lembrar que este ensino só é eficaz se ele acontecer através do exemplo dos pais. Não é suficiente dizer à criança o que é certo. Os pais precisam dar exemplo nisso, fazendo o que é certo. Não basta ensinar a criança a orar, precisa dar o exemplo orando. Não basta ensinar a criança a ler a Escritura, precisa dar o exemplo lendo, adquirindo o hábito da leitura. A ideia é de que a criança aprende como viver ao observar como seus pais vivem. A ideia é de que possivelmente a criança aprenda mais pelo exemplo do que ouvindo instruções. Portanto, fica aqui uma orientação aos pais por esse texto. Vivam da uma maneira correta, deem o exemplo. Assim vocês ensinarão seus filhos a viver da mesma forma. Dificilmente ele se desviará do caminho. Que Deus abençoe e nos vemos amanhã.